Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Vídeo 21, IPGEC, Itapecerica da Serra, São Paulo. Roteiro de estudo referente à semana 20 a 26 de novembro de 2020. Terça-feira, 2 aulas de redação, 2 aulas Saresp e 2 aulas de ciências, com um total de 5 horas relógio. Aula de redação com o tema Reconto de Conto de Fadas. O objetivo é ampliar o repertório de contos de fadas, apreciar o estilo diferente de recontar conto de fadas. Uma proposta pedagógica do Colégio IPGEC. Crianças, os contos de fadas ou contos maravilhosos habitam o imaginário humano há muitos séculos, principalmente por abordar sentimentos ligados à essência de alma humana, tais como amor, rivalidade, ciúmes e inveja, e outros, né, crianças? Reconto é a reconstrução oral de um texto já existente. Então, conto de fadas já existem, todos nós sabemos. O que significa, professora, recontar? Recontar é quando você reconta um conto de fadas, mudando alguns fatos, modificando a história, só não pode mudar aí os personagens. Então, crianças, vocês irão recontar a história da Chapeuzinho Vermelho, mudando alguns fatos, cenário e utilizando aí a tecnologia. Mas como assim, professora? Crianças, você pode colocar dentro da sua história recontada a tecnologia. Todos nós conhecemos a história da Chapeuzinho Vermelho. Vocês podem fazer uma adaptação. Vocês irão colocar a tecnologia e as ferramentas a quais usamos atualmente. Em sua adaptação, a Chapeuzinho pode ter um celular com vários aplicativos, ser uma digital influencer bem conhecida e famosa, ter vários seguidores, a qual ajudará ela se livrar do lobo mau e salvar sua vovó. Não se esqueça da cestinha de doce. Então, crianças, precisa sim ter a Chapeuzinho Vermelho, a cestinha de doce, o lobo mau, a vovó, o caçador. E não se esqueça, não podem mudar os personagens. Vocês irão só adaptar essa história no mundo da atualidade. Boa redação. Aula Simulado Saresp, Língua Portuguesa e Matemática. O objetivo é ler, interpretar, calcular e compreender a linguagem do Saresp. Uma proposta pedagógica do Colégio IPGEC. Leia o texto abaixo. A mãe não gosta que eu saia atrasado comendo pelo caminho. Não sei por causa de quê. Ih, Chico, logo sua mãe aparece procurando pelas galinhas. Crianças, no segundo quadrinho, a frase não sei por causa de quê foi escrita dessa forma para mostrar que o Chico Bento A. Tem um jeito diferente de falar. B. Fala as palavras gaguejando. C. Trata-se as pessoas com respeito. D. Fala de maneira complicada. Então, crianças, sabemos que o Chico Bento é uma criança caipira e foi criada na roça. Então, não sei por causa de que a resposta correta é a A. Ele tem um jeito diferente de falar. Sua linguagem e cultura é da roça e por isso ele fala dessa forma. Saresp de Matemática. Histórias das Copas do Mundo de Futebol. Em 2010, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo será realizada no continente africano. A África do Sul será a sede do evento. Em 2014, a Copa
do Mundo será realizada no Brasil. O evento retornará ao território brasileiro após 64 anos, pois foi em 1950 que ocorreu a Copa do Mundo no Brasil. Observe a reta numérica abaixo com os anos das Copas do Mundo a partir de 1986. Nessa reta numérica, o ano 2010 encontra-se na posição marcada com a letra A, U, B, V, C, X ou D, Z. Então, crianças, é importante sabermos que a Copa do Mundo ela ocorre de 4 a 4 anos. Observando a reta numérica, podemos afirmar que em 1986 a 1990 foi contado 4 anos. Em 1990 a 1994 foi contado mais 4 anos. Em 1994 a 1998 foi contado mais 4 anos. Porém, crianças, a resposta correta é a C, a X. Por quê, crianças? Se eu contar em 1998 mais 4 anos, vai dar 2002. Se eu contar 2002 mais 4 anos, vai dar 2006. E se eu contar 2006 mais 4 anos, vai dar 2010. Então, a resposta correta é a X, certo? Aula de ciências com o tema O Ciclo Lunar e a Lua e as Marés. O objetivo é conhecer e compreender como funciona a fase da Lua, compreender o processo da Lua e a interferência nas marés. Como funciona a fase da Lua? A Lua é o único satélite natural da Terra e é o quinto maior do sistema solar. E quais são as outras maiores que a nossa? A maior de todas, Lua, é a Ganymedes, que é o principal satélite de Júpiter. A segunda maior é a Titã, que é o satélite natural do Saturno. A terceira é a Calisto, que é também um satélite de Júpiter. A quarta lua é a Ió, também fazendo parte das luas de Júpiter. E por fim, das 5 maiores é a nossa lua natural. Fases da lua: lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. E vocês, crianças, já ouviram dizer que tal fase da lua influencia tal coisa aqui na Terra? Muitos pescadores falam que a melhor fase da lua para pescar é a lua cheia. Aliás, a lua cheia não é só boa para pescar, como também para plantar alguns tipos de verduras, como alface, chicória e repolho. Alguns cabeleireiros também relatam sobre o corte em fase de lua. Agora, voltando às fases da lua, essa aula nos mostra como elas funcionam. Então, crianças, agora nós iremos conhecer cada fase dela. Lua nova. Essa fase da lua não reflete luz para nós. A lua nova só acontece quando esses dois astros estão na mesma direção, o Sol e a Lua. Você não vai conseguir vê-la à noite, porque nessa fase os raios solares não chegam na fase da Lua e ela está no céu durante o dia. E por causa da rotação da Terra e da translação do nosso satélite lunar, quando chega à noite, ela desaparece. Do céu, a lua nova nasce às 6 da manhã e se põe às 18 horas da noite. Lua quarto crescente. Quando a lua e o sol vistos da Terra estão separados aproximadamente 90 graus, ocorre a fase quarto crescente da lua. A lua está
o leste do Sol, e essa fase lunar tem forma de um semicírculo, com a parte convexa iluminada para o oeste. Ela nasce no meio-dia e se põe à meia-noite. Após o dia da quarto crescente, a fração iluminada da face visível continua a crescer pelo lado voltado para o oeste, até que atinge a fase cheia da Lua. Lua cheia. Nessa fase, a Lua e o Sol estão em direções opostas, separados de 180 graus. A face iluminada da Lua fica 100% visível. Ela está no céu durante toda a noite. Nasce quando o Sol se põe e se põe no nascer do Sol. Nos dias subsequentes, a porção da fase iluminada da Lua passa a ficar cada vez menor, à medida que a Lua fica cada vez mais a oeste do Sol. O disco lunar vai dia a dia perdendo um espaço maior da sua borda voltada para o oeste. Aproximadamente 7 dias depois, a fração iluminada já se reduziu a 50%. Lua quarto minguante. Tendo a forma de um semicírculo, com a convexidade apontada para o leste, a Lua quarto crescente nasce aproximadamente ao meio-dia e ela fica 90 graus oeste do Sol após os dias subsequentes. A Lua continua a minguar até atingir o dia zero do novo ciclo e o intervalo médio que a Lua volta a repetir a sua fase é de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos. Esse período é chamado de mês sinótico, ou lunação, ou período sinótico da Lua ouvido. A Lua e as marés. Crianças, a Lua é a causa das marés. E como isso acontece? O fenômeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade. A força gravitacional da Lua é cerca de 15% da terrestre. Afeta a superfície, atraindo seus objetos para o centro gravitacional. Os oceanos é um corpo fluido que acaba de formado pela gravidade lunar, mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua estão deslocados em direção, formando bugs nos oceanos. E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra e Lua gera uma força centrípeta ao redor deste ponto, resultando nos bulbos do lado oposto. Os bulbos são resultados do acúmulo de água, que é atraído em direção ao centro da gravidade lunar. Essas são as marés altas, que ocorrem em ambos os lados do planeta. Conforme a Terra gira, as marés variam, gerando 2 marés baixas e 2 marés altas por dia. Mas o Sol também participa do fenômeno, apesar de ser mais massivo do que a Lua. A grande distância faz com que sua influência seja quase a metade da influência lunar. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças gravitacionais se somam. O fenômeno é chamado de marés cisígea, sendo mais intenso do que o comum. As marés altas ficam mais altas e as marés baixas ficam mais baixas. Mas quando se forma ângulo reto entre a Lua e o Sol, seu efeito é oposto.
E a diferença entre as marés altas e as marés baixas ficam cada vez menor. É isso aí, crianças. Nossas aulas vão ficando por aqui. Atente-se nas explicações que estão sendo propostas nos vídeos. Atente-se ao zelo, organização, cuidado, capricho, compromisso em seus deveres e nas entregas, sem sujeiras, sem rasuras, lápis apontado, porque a professora precisa entender o que vocês estão escrevendo, certo? Não se esqueçam de registrar sua presença embaixo dos vídeos. Dúvidas serão sanadas via WhatsApp e Google Meet. Fiquem todos com Deus. IPGEC 2020, um colégio com muito mais emoção. Tchau, crianças, e até nossa próxima aula.